fé, suas promessas se tornando reais. Pela fé eu posso ver o invisível. Quando eu oro, oh Pai, eu tenho tudo que pedi, pois orar é invadir o impossível. Vou crer sem duvidar, não vou me acovardar, viver as promessas que estão a me alcançar. Tudo aquilo que o Senhor falou de mim, eu vou desfrutar de suas promessas. Elas não falharão, se cumprirão sobre mim. Se quiser alcançar o mundo comigo, vamos embora. Você vai subir agora em nome de Jesus. Todo o seu poder, tudo que você tem feito, não se compara diante da grandeza do Senhor. E essa leve e momentânea tribulação irá passar e não se compara ao peso da glória do nosso Deus. Por isso que como igreja do Senhor, como filhos do Senhor Jesus, nós declaramos e decretamos o seu fim. Você perdendo, você se enfraquecendo. Vírus, te damos uma ordem agora no nome de Jesus. Você não vai mais aumentar. Declaramos as taxas diminuindo, hospitais esvaziando. Ah, Pai, envia os teus anjos ministradores em cada hospital, em cada leito onde tem pessoas, Senhor, que estão ali sofrendo por causa dessa enfermidade. Eu declaro cura, eu declaro vida de Deus, eu declaro pulmões voltando a respirar agora. Satanás, tirando a mão dessas vidas agora em nome de Jesus. Morte, você perdeu, você não vai mais ceifar nenhuma vida, porque maior é o nosso Senhor. Ele já nos deu autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, e é nessa autoridade que nós declaramos e liberamos cura se manifestando em cada corredor desse hospital. Ah, você que está aí na sua casa, que pode ter alguém com enfermidade ou esteja com a enfermidade, que cura te alcance agora, em nome de Jesus, por meio da palavra do Senhor, por meio do Cristo que já pagou pela tua cura, pela tua salvação, para que você seja sarado de toda enfermidade. É nesse entendimento que nós declaramos, que damos uma ordem agora. Satanás, os seus planos acabaram. Você pode ter tentado ter feito coisas nesse ano de 2020, mas o ano ainda não acabou. É infinitamente mais que tudo que pedimos ou pensamos. E eu creio que até o dia 29, muita coisa o Senhor vai fazer. Até o dia 30, às 23h59, sim, grandes coisas irão acontecer. É nesse poder, nessa certeza que nós caminhamos, que nós acreditamos. Ah, Jesus, eu te rendo graças. Eu te rendo graças, porque a tua palavra fala: onde tem 2 ou 3 ali, orando em teu nome, o Senhor estará conosco. Que o que é ligado na terra é ligado no céu. E eu creio, Senhor, eu creio que essa noite vai ser uma noite de cura. Será uma noite, sim, de transformação, uma noite de libertação. Aquele que precisa de vida vai receber essa noite. Aquele que podia estar com o último suspiro, que o Senhor sopre sobre ele, sobre os pulmões dele, o fôlego de vida. E nós te agradecemos, porque nós não precisamos ver, porque nós não andamos porque nós enxergamos, andamos por aquilo que cremos. E nós cremos que o Senhor já manifestou a tua cura.
cura, a tua unção de cura chegando sobre esses lugares, Senhor. Aleluia. E é por isso que nós vamos te adorar. E é por isso que nós vamos sim te agradecer, Senhor. Porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. Não tem deixado faltar nada. É o bom pastor que supre todas as nossas necessidades, que pagou um alto preço para que hoje nós desfrutamos de cura, de prosperidade. Santo Deus, de salvação, de libertação. Obrigada, Pai. Te agradecemos sim, porque o Senhor é maravilhoso. Porque nós não precisamos, Senhor. Já temos o Senhor que é a nossa maior inspiração. O Senhor é o motivo da nossa adoração. O Senhor é o motivo da nossa alegria. E nada, nada, nada roubará isso de nós. Nada, nada parará a tua igreja, Senhor. De viver todo o propósito, de cumprir tudo aquilo que o Senhor chamou para ser feito nessa terra. Aleluia! Andamos sim em abundância de vida. Andamos sim em novidade de vida. Aleluia! Aleluia! E não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Ah, Satanás, você perdeu. Oh. Eu provei e vi o mais doce amor que era o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. A tua glória, ela nos enche, ela está aqui, por meio dos nossos louvores. Não há nada, não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. A tua presença, doce Espírito. Eu provei e vi o mais doce amor que libera o meu ser e a vergonha desfaz.
sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Hospitais, em cada casa onde tem um enfermo. Espírito Santo, que a tua unção se manifeste nesses lugares. Que a tua unção venha sobre cada um desses hospitais e leve a cura, e leve a libertação, e leve sim vida, é isso que nós declaramos. Dissipando todo mal, toda potestade, todo principado que tem se levantado nesses dias. Satanás, 2020 não é seu, é do Senhor. 2020 é do Senhor. Aleluia! Não foi um ano de dupla perda, não foi um ano de derrota. Talvez a gente pode ter visto, sim, muitas mortes. Mas se você é assim como nós, que não anda pelo que está vendo, e nesse período plantou sementes de oração, sementes de unção, sementes de gratidão, esse retorno vai vir. Esse retorno vai vir. Aleluia. Obrigada, Senhor. O Senhor é sempre bom. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Você pode se assentar. O Senhor é muito bom. O Senhor é sempre bom, independente de, o Senhor é bom. Você crê assim? Boa noite para você que vai receber essa mensagem por meio dessa gravação. Nós estamos encerrando hoje a nossa série Cartas Vivas, o estudo da carta aos Romanos, capítulo 16, dessa carta que é considerada o maior tratado teológico doutrinário de todo o Novo Testamento, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, carta do apóstolo Paulo, escrita na cidade de Roma, capital do Império. E eu queria que você fosse comigo lá para Romanos. Se você não conseguiu acompanhar, se você perdeu algum dia ou algum capítulo, quero incentivar você a se inscrever no nosso canal, no canal do YouTube da igreja. Lá você vai encontrar em sequência todos os capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 16, todo o nosso estudo da carta aos Romanos, e você vai poder, com o tempo, capítulo por capítulo, na sua casa, refazer o estudo, ouvir de novo, marcar a sua Bíblia. Se porventura tiver alguma dúvida, nos procure, esclareça. E você vai ver que todo o contexto da carta aos Romanos, na verdade essa carta, Paulo faz a defesa da fé cristã, mostrando a questão do homem que caiu, que se perdeu por causa do pecado, e por conta do pecado começou a viver uma vida degradante, humilhante, proporcionada pelo pecado, e aí depois vem uma gloriosa justificação por meio da fé, que nos alcançou, e esse na verdade é o assunto principal de toda a carta do apóstolo Paulo aos Romanos.
que a gente pode dizer assim que ela é dividida em duas partes. A primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 11, que é considerada a parte doutrinária ou a base teológica da doutrina, e do capítulo 12 ao capítulo 16, a parte prática da carta, ou a parte aplicável da doutrina. E aí nós vamos analisar este último capítulo, capítulo 16, dividindo esse capítulo também em três partes. Romanos capítulo 16, nós vamos dividi-lo em três partes. Você achou Romanos 16? A primeira parte diz respeito às recomendações do apóstolo Paulo, depois as advertências e as saudações, e por último, uma bênção final. Eu queria iniciar a leitura com você, capítulo 16, versículo 1. Diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Essa aqui, irmãos, é a primeira parte que nós vamos estar refletindo. Romanos capítulo 16, do versículo 1 ao verso 16. Eu quero chamar a sua atenção para essa lista de 27 nomes específicos de pessoas que direta ou indiretamente influenciaram na vida e no ministério de Paulo de alguma forma. Eu acredito que você sabe, né, ou você também tem esse cuidado, quando você vai escrever para alguém, ou quando você vai dar uma saudação, ou até mesmo quando você vai ser grato, né, a um grupo de pessoas, por aquilo que fizeram por você em um momento especial, que talvez você esteja sendo homenageado, ou que pessoas fizeram algo por você. Irmãos, um cuidado que nós temos é de não citar nomes para não deixar de fora alguém que seja importante, sim ou não? Ou pelo menos a gente se torna muito cuidadoso quando a gente vai citar nome, para a gente poder fazer o exercício de lembrar de todo mundo, para que ninguém fique de fora. Eu vejo, irmãos, que Paulo foi diligente, e eu creio que nesses 27 nomes citados aqui, ele foi especificamente naqueles lugares, em todos eles, onde havia um grupo de pessoas que estavam reunidas em nome de Cristo, para poder propagar, ouvir e crescer no conhecimento que estava sendo disseminado, ensinado por todo o país. E aí ele faz menção especificamente a nomes de pessoas. E o que a gente precisa entender, ou pelo menos considerar? Primeiro, Paulo carrega um forte senso de amor e afeição por cada um dos cristãos das diversas procedências de Roma. Do contrário, ele não teria se dado o trabalho de citar um por um, até mesmo lembrando da mãe de uns, que nem o nome foi mencionado.
Irmãos, isso mostra que reconhecer o valor das pessoas, demonstrar gratidão, admiração e honra pelo trabalho que exercem, principalmente na igreja, é bíblico, amém? Reconhecer o trabalho das pessoas, valorizar, elogiar, fazer menção do trabalho que tem sido desempenhado, é bíblico. E eu quero pegar um gancho nesse exato momento para poder fazer menção em gratidão e honra pelas pessoas que estão aqui hoje. Nessa quinta-feira, em pleno, como a gente estamos acostumados pelo menos a ouvir, num tempo tenebroso de pandemia, tenebroso para o mundo, porque nós não estamos nas trevas. Mas eu quero fazer menção à vida das pessoas que saíram de casa para vir aqui louvar, conduzir esse momento de louvor e adoração, aos que estão ali atrás na mídia, garantindo a gravação dessa mensagem para você poder assistir. Obrigado, eu sou muito grato, de todo o coração, ao que vocês têm feito, ao nosso diaconato, que está aqui também para servir, e aos irmãos, que saíram para poder estar no culto presencial, e também, por que não, você que vai acompanhar essa mensagem da sua casa, entendendo que nesse momento, por não poder estar aqui, você não está deixando de receber a palavra, amém? A gente precisa tornar isso um hábito, ser grato, lembrar das pessoas que são importantes, das pessoas que têm se gastado, se deixado gastar, para que a palavra chegue até a nós, para que o conhecimento chegue, para que um ensino claro, limpo, alinhado da palavra chegue até nós, e isso é muito claro nessa primeira parte da carta do apóstolo Paulo. A segunda coisa que a gente pode ver aqui, é que Paulo expressa um forte sentimento mútuo de ministério e de apoio. Ministério e apoio. Paulo reconhecia em cada uma dessas pessoas, com muita, ou com talvez nenhuma notoriedade no meio da sociedade, que cada um deles tinha um chamado, e que todos eles, nos seus devidos lugares, estavam cumprindo com excelência aquilo que Deus os havia chamado para fazer. Ele vai dizer: olha, obrigado, porque você trabalhou muito no Senhor. Irmão, só quem tem consciência de que foi chamado para fazer alguma coisa, se gasta e se deixa gastar muito, sim ou não? Ninguém sai de casa, ninguém vem para uma igreja, ninguém vai fazer uma ação social na rua, ninguém vai fazer qualquer coisa no contexto eclesiástico, se não tiver uma consciência de que foi chamado para fazer. Porque sem consciência de chamado, alguém até começa a fazer, mas não consegue terminar, porque se torna cansativo, se torna pesado, quando a gente está fazendo aquilo que não foi chamado para fazer. Paulo está reconhecendo, valorizando, dizendo: olha, vocês entenderam o chamado de vocês foram fiéis a esse chamado, vocês estavam fazendo com excelência o que vocês foram chamados para fazer, e eu sou grato por cada um de vocês. Quando a gente analisa essa lista de nomes aqui, outra coisa importantíssima fica evidente, e que nós como igreja precisamos considerar, e eu costumo dizer que talvez nesses últimos dias, ou ainda hoje, nos dias atuais, de forma errada, equivocada, por falta de conhecimento, muitas vezes esse fato é negligenciado, ou essa verdade é camuflada. Do que eu estou falando? Da importância das mulheres no contexto ministerial. Posso ouvir um amém? Paulo fez questão de destacar, de citar o nome de mulheres, que ele vai chamar de colaboradoras. Ele chama de colaboradoras, e em nenhum momento da carta aos Romanos, ou de nenhuma carta do apóstolo Paulo, você vai ver Paulo deixando uma margem para uma interpretação errada ou equivocada, de que as mulheres ocupam um lugar secundário ou inferior aos homens. Você não vai encontrar nas Escrituras margem para isso. Ainda que você possa dizer: não, mas existe uma passagem no Velho Testamento, existe uma passagem que as mulheres tinham que usar um véu, existe uma passagem. O que a gente precisa entender sempre é que qual é o contexto cultural em que a mensagem está sendo transmitida. Amém, irmãos? Aleluia. E eu quero dar alguns exemplos aqui,
de Paulo mesmo, nessa carta, nesse capítulo 16, verso 7, se você ler comigo, diz assim: saudai Andrônico e Júnia, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Paulo está dizendo, considerai aqui esse casal, né? E aqui muitos historiadores, estudiosos afirmam, né, que está falando de marido e esposa. E essa expressão notáveis entre os apóstolos, em outras traduções diz, bem conhecida entre os apóstolos, essa expressão não quer dizer que esse casal aqui, eles eram simplesmente conhecidos de vista dos apóstolos, ou conhecidos por algum tipo de relacionamento com os apóstolos, de amizade ou de convívio social. Essa expressão, notáveis entre os apóstolos, ou bem conhecida entre os apóstolos, nos originais, o sentido aqui é que eles também eram apóstolos. Olha que coisa interessante. Ou seja, eles estavam entre aqueles que viram Jesus ressurreto. Eles faziam parte daquele grupo de apóstolos que estava naquele momento. O que isso quer dizer? Paulo estava reconhecendo na vida de uma esposa que ela exerce um papel coparticipante com o seu marido dentro do ministério. Amém, queridos? Não é à toa que Deus, ao criar a mulher, disse ao homem: far-lhe-ei uma ajudadora. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Um papel extremamente importante, coparticipante do chamado, coparticipante do ministério, tão importante quanto, e portanto precisa ser valorizada e reconhecida. Para a gente não ficar só nesse exemplo, o versículo 1, Romanos 16, 1. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. E aqui, mais uma vez, né, os estudos vão dizer que Febe aqui ela é reconhecida como uma diaconisa da igreja de Cencreia. Tem algumas traduções que trazem a tradução exata, diaconisa na igreja de Cencreia. E Paulo, mais uma vez, faz questão de relatar que ela exercia uma função de responsabilidade, porque é isso que é ser um diácono. Alguém que exerce uma função importante, de grande responsabilidade dentro da igreja. Amém, irmãos? Agora, para você ter uma ideia, né, o versículo 2, na tradução que eu tenho aqui, e eu vou ler para você, Paulo diz assim: ela tem sido uma benfeitora para muita gente, inclusive para mim. Presta atenção. Versículo 2: para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em tudo de que vos vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos. E uma outra tradução diz, porque ela tem sido uma benfeitora para muita gente, inclusive para mim. O que significa essa palavra benfeitora? Uma outra tradução diz, ela tem sido alguém que tem colocado não apenas o seu serviço ministerial à disposição de muitos, mas ela tem colocado também a sua vida e até mesmo os seus bens pessoais para servir a muitos, e Paulo vai dizer, inclusive a mim. Ô glória! Ela não estava simplesmente ajudando, servindo na igreja, como ela também ajudava com a sua hospitalidade, ainda colocava a sua vida e ainda colocava os seus bens pessoais a serviço do reino. Você tem uma ideia, irmãos? Alguém que era chamado ou considerado como benfeitor naquela época, um benfeitor ou uma benfeitora, essa era uma posição de grande honra nessa época do império. O texto vai dizer, a Bíblia vai dizer que o próprio imperador, ele reivindicava o título de supremo benfeitor do Estado. E Paulo se refere a Febe como uma benfeitora. Sabe, a minha oração é para que cada vez mais mulheres se levantem
no entendimento de que foram chamadas por Deus para fazer diferença nesse mundo, nessa geração, cumprindo o seu papel, cumprindo o seu propósito, sendo intensas naquilo que foram chamadas, as casadas intensas ao lado do seu marido, as solteiras intensas no serviço ao Senhor, as chamadas para o púlpito, para a ministração da palavra, para ensino da palavra, intensas naquilo que fazem, as chamadas para servir na igreja, intensas no serviço, as chamadas para ensinar fora dos púlpitos e pregar com a própria vida fora dos púlpitos, intensas, que entendem que ser chamado vai além de igreja, além de microfone, além de púlpito, e que possam gastar e se deixar gastar, dando a própria vida, recebendo bem as pessoas nas suas casas, sendo boas hospitaleiras, porque a Bíblia diz que a hospitalidade também é um dom. Aleluia. Entendendo que o que tem, que o que receberam, até mesmo a sua prosperidade, ela tem valor e sentido quando ela está à disposição do reino. Pastor, isso só vale para as mulheres? É óbvio que não. Essa regra, essa premissa é para homens e mulheres, mas eu estou querendo fazer como Paulo, dar uma ênfase às mulheres e o papel importantíssimo diante de Deus que elas ocupam nesse tempo, nessa geração. Eu quero dizer que independente do que se prega aí fora, nessa igreja, as mulheres são valorizadas e honradas. Amém, irmãos? E aí ele termina essa primeira parte dizendo assim, versículo 16, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Ósculos santos, ou beijo santo, ou um beijo de paz, como alguns historiadores dizem. E o que esse beijo, que também pode ser considerado como algo cultural, né? Queria dizer, ou o que ele significava, ou o que ele representava. Nesse contexto, esse beijo tinha a intenção de demonstrar que se pertencia a uma família. Aqueles que assim se comportavam, ou assim se tratavam, provavam ou demonstravam, através de ósculos santos, que pertenciam à mesma família, mas agora uma família não apenas uma família de sangue, mas uma família que foi redefinida a partir de Cristo. Amém? Ainda que alguém possa dizer que culturalmente, né, isso não se aplique mais hoje, eu acho que no nosso contexto, como Igreja Verbo da Vida, parece que isso nunca saiu de moda, né? Alguém certa vez já disse que essa igreja é a igreja dos beijoqueiros. Eu já vi o testemunho de um homem, macho, sim senhor, que disse, né, e testemunhou que muito do seu orgulho, muito do seu machismo, ou muito da sua dureza foi quebrada quando ele foi recebido na porta por um diácono que deu um beijo no rosto, dizendo, seja bem-vindo. Uma demonstração pura e sincera, única e exclusivamente de amor, quebrando algo que às vezes vem enraizado culturalmente na vida de homens, e por que não de mulheres também, que nunca foram alvo de amor, nunca receberam um abraço, nunca receberam um beijo sem segundas intenções, nunca foram abraçados de maneira genuína, sem segundas intenções. Isso se torna muitas vezes libertador na vida de pessoas. E aí a gente vai entrar na segunda parte do capítulo 16, que são as advertências e as saudações, começando no versículo 17 até o versículo 23. Romanos 16, 17. Acompanha comigo. Paulo vai dizer, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos ou dos ingênuos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz
em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Saudai-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saudai-vos, Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos, Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. E aqui eu quero chamar a sua atenção para esse versículo 22, onde Tércio vai dizer que escreveu a carta. Tércio aqui, ele era um escriba. Alguém que estava ali tomando nota de tudo que estava sendo ditado por Paulo. Amém, irmãos? Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, escrita por Tércio. Você entendeu isso? Porque senão alguém vai dizer, ué, mas a carta não foi Paulo que escreveu? Aqui está dizendo que foi Tércio. Não, ele escreveu, porque ela foi ditada debaixo de uma inspiração, debaixo da inspiração do próprio Espírito de Deus a Paulo. Paulo narrou e ele escreveu. Você entendeu isso? Mas voltando aqui ao versículo 17, irmãos, eu quero ler o versículo 17 numa outra versão, numa outra tradução. E Paulo diz assim, olha, eu suplico a vocês, minha família, que fiquem atentos àqueles que causam divisões e àqueles que causam problemas, contrariamente ao ensino que vocês vêm recebendo. Destes, fiquem longe. Simples e direto, né? Manso e suave. Paulo, mais uma vez, irmãos, assim como em tantas outras passagens das suas cartas, está alertando a igreja quanto ao perigo dos falsos ensinos. E ele fala, em desacordo com a doutrina. Pastor, como que eu vou saber se está em acordo ou se está em desacordo? Estudando. Olha a revelação. Você só vai saber se está de acordo com a doutrina de Cristo ou em desacordo se você estudar. Irmãos, isso aqui muitas vezes não está nem muito longe, não. Falsos ensinos, falsas doutrinas, enganos, às vezes isso pode estar dentro das igrejas. E nós precisamos ficar atentos. Paulo vai dizer assim, olha, eu suplico a vocês, minha família, fiquem atentos. E aí ele vai falar características das pessoas que andam em falso engano ou em falsa doutrina. Ele vai dizer, esses que causam divisões, confusões, que vivem criando problemas. Ele vai falar características de pessoas que pregam ou ensinam falsas doutrinas ou falsos enganos. Estão sempre criando problema. Você está aqui? E aí eu quero chamar a sua atenção para dois perigos. Dois perigos no que diz respeito a falsas doutrinas. Primeiro, é esse caso, quando as pessoas se levantam para introduzir um ensino falso ou diferente do evangelho que é segundo Cristo. Você entendeu? Qual é o primeiro alerta? Fique atento, fique alerta, dentro e fora da igreja, aquelas pessoas que ficam tentando introduzir num lugar em que já existe uma doutrina, em que já existe um ensino, ele fica tentando inserir um ensino diferente, um ensino falso ao evangelho que é segundo Cristo. Você entendeu isso? Agora eu quero te dar um segundo alerta, que muitas vezes a gente não considera, ou não percebe, que é quando as pessoas que não conseguem viver, ou andar, segundo esse evangelho, que é segundo Cristo, elas começam a disseminar, ou elas começam até mesmo a enxergar um ensino falso onde não existe. Não sei se você entendeu a diferença. Uma coisa são pessoas que ficam ensinando, pregando, anunciando falsas doutrinas, falsos ensinos. Outra coisa, tem gente que não consegue viver à altura da doutrina que já está estabelecida segundo Cristo, e porque ela não consegue viver à altura disso, ela começa agora a disseminar que esse ensino é falso. O que se prega nessa igreja é falso. O que se prega nessa igreja é heresia.
O que se ensina nessa igreja não é bem assim. Você entendeu? O alerta? Pessoas que rotulam como falso o ensino, porque aquilo não condiz com a forma como elas querem viver ou como querem se comportar. Esses também podem ser chamados de falsos mestres. Paulo alerta que eles fazem soar o seu ensino, a sua moda de pensar e de agir, de forma tão clara, tão convincente e até mesmo tão atraente, que soa até como sendo bom e íntegro. Presta atenção. Geralmente as pessoas que não conseguem manter na sua própria vida um estilo de vida segundo a doutrina de Cristo, o evangelho que cremos e pregamos, essas pessoas, elas começam a insinuar que não é bem assim, ou que existe uma outra forma de interpretar, e elas conduzem a sua vida, e fazem desse discurso um discurso tão leve, tão natural, às vezes até tão embasado na palavra, porque Deus é amor, que ela faz até parecer que é verdadeiro, que é íntegro, que é reto. E aí as pessoas se desviam, ou mudam a intenção do coração, ainda que elas digam, não, eu sou atento com os falsos mestres, eu não caio em falsa doutrina, não, ninguém vai entrar no meu contexto para ensinar um evangelho diferente do que Cristo, mas aí elas olham para a vida de pessoas, e aquele comportamento tão leve, tão animado, tão divertido, e elas continuam dizendo que é filha de Deus, então, quer saber de uma coisa, isso também é evangelho, e aí começa a fazer pequenas concessões. Você está comigo? Paulo vai dizer, qual que é a chave para detectar o ensino falso? E eu amo, irmãos, essa convicção de Paulo. Qual a chave para você detectar o ensino falso? Ele diz, ele é contrário ao ensino que vocês aprenderam. Ele vai dizer assim, até porque o que eu ensinei para vocês, o que eu passei para vocês, eu recebi de Cristo, eu recebi do próprio Pai, eu recebi de Deus, e por inspiração ensinei a vocês. Qualquer coisa que alguém ensinar diferente do que eu ensinei é falso. Convicção. Porque hoje, nos nossos dias, alguém poderia dizer, pastor, mas como nós, eu poderia saber se o ensino, que eu fui submetido no começo não era falso? Como é que eu vou saber se ele era verdadeiro? Como é que eu vou saber se antes o ensino era verdade, era falso, e se agora o que eu estou recebendo hoje é verdadeiro? E aí, irmãos, mais uma vez eu vou dizer para você, estude, não seja um mero ouvinte, seja um operoso praticante, consulte as Escrituras. É importante você avaliar a fonte da onde você está bebendo. Amém, irmãos? E eu tenho tanta segurança de dizer isso de púlpito. Vai para a palavra, vê se o que está sendo pregado aqui é verdade ou não. Vai para os livros, vai estudar, vai pesquisar. Se tem saído desse púlpito alguma heresia, algum engano, você é livre para isso, você é incentivado na palavra a fazer isso. Compara se o que está sendo pregado, está sendo ensinado, está em linha com a palavra, para a gente ser encontrado, irmãos, como os crentes de Bereia, amém? Lá quando Lucas vai dizer em Atos capítulo 17, versículo 11, os bereanos, chamados como crentes nobres. E por que eles eram nobres? Porque primeiro eles recebiam com alegria a palavra de Deus no coração, assim como você está recebendo, amém? Mas depois de receber com alegria aquele ensino, aquela pregação, eles iam examinar as Escrituras para ver se era verdade. Lucas vai dizer, estes crentes, esses são nobres. Pastor, como é que eu vou saber se eu não estou sendo enganado? Como é que eu vou saber? Às vezes eu leio a Bíblia e nem entendo. Então eu deduzo que tudo que estão pregando no púlpito é verdade. Porque eu não sei, sozinho eu não consigo entender. Tem textos que são difíceis demais de compreender.
Dá uma dica para você, valiosa, preciosa, para você que está acompanhando essa mensagem. Faz o rema. E não se trata de levantar uma bandeira institucional, não. Trata-se de levantar a bandeira do conhecimento da verdade que liberta. Que liberta da ignorância, da falta de entendimento. Aleluia. Que liberta da prisão de ensinos falsos, errados, que ficam tentando doutrinar ou colocar um cabresto. A doutrina do pode, do não pode, isso não pode. Pastor, o que pode? Pode tudo aquilo que a Bíblia diz que pode. E o que não pode? O que a Bíblia diz que não pode. Se eu te disser alguma coisa que não pode, e a Bíblia diz que pode, você vai ficar com o que eu estou dizendo ou com o que a Bíblia diz? Fique com a palavra de Deus. E aí Paulo vai dizer, ele vai deixar claro, esses falsos mestres não estão servindo a Jesus. Versículo 18. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos ingênuos. E aí mais uma vez eu vou te fazer um alerta, engana-se quem pensa que falso mestre é apenas alguém que ocupa um lugar no púlpito, enquanto prega nas igrejas, né? O mundo está cheio, irmãos, de falsos mestres. E aí me perdoe a sinceridade e talvez até a dureza do que eu vou te falar, mas em grande parte dissidentes das igrejas. Pessoas que saem insatisfeitas. Satisfeitas com o quê? Com coisas que aconteceram, com pessoas, com esse evangelho que está sendo pregado. Eu não concordo. Que evangelho é esse? Evangelho do perdão, do amor. E é engraçado que geralmente quem sai da igreja dizendo que a igreja não anda em amor, depois que sai, também não anda em amor com a igreja. Porque se eu sair desse lugar, porque esse lugar não está andando em amor comigo, a prova de que eu sou melhor ou diferente das pessoas que estão errando é andar em amor com aqueles que erraram comigo, sim ou não? Aí eu saio da igreja, porque eu não vou fazer parte desse problema. Aí eu me torno um problema lá de fora. E pior do que isso, irmãos, quando do lado de fora eu começo a manifestar a minha insatisfação, e não se engane não, porque às vezes essa manifestação é numa conversa inocente, eu só estou abrindo meu coração com você, com as coisas que aconteceram comigo, que fizeram a mim. Você está doutrinando alguém com base nas suas insatisfações. Aleluia. E aí quando eu justifico os meus atos, tentando maquiar, ou convencer que o fato de eu estar fora da igreja não significa que eu estou afastado de Deus, estou querendo tornar para as pessoas que essa vida que eu estou levando, ela é aprovada por Deus. E ensinar isso ou sugestionar isso é um falso ensino. Faria de mim um falso mestre. E é tão perigoso, irmãos, porque a Bíblia diz que esses tais não servem a Cristo. Pastor, mas é possível as pessoas saírem da igreja, saírem da comunhão dos irmãos, se afastarem, mas ainda continuarem em comunhão com Deus, em continuarem servindo a Deus. Eu te pergunto, como? Se o que eu ando fazendo fora da igreja, irmãos, é o oposto do que a palavra de Deus diz que eu tenho que fazer, se a minha forma de falar depois que eu saio da igreja é o oposto do que a Bíblia diz que eu tenho que falar, se a forma como eu trato as pessoas, incluindo as que erraram comigo, é o oposto do que a Bíblia diz que eu tenho que fazer, se a forma como eu me visto a partir do momento que eu saio da igreja é o oposto, como eu sou inspirado pela palavra a me vestir, se a forma como eu trato ou entrego o meu corpo ao pecado porque eu saí da igreja é o oposto do que eu deveria fazer, como é que eu vou dizer para alguém que eu estou em comunhão com Deus?
Eu só saio da igreja, mas eu continuo em comunhão com Deus. Essa é a linda história que as pessoas querem contar. Mas não é verdade. Posso ouvir amém? Pastor, é duro esse discurso. Não é não. Ele só é verdade. E eu vou dizer uma coisa para você. Não pense que isso é recado para A, B ou C. Isso é uma pregação que alcança antes da sua vida a minha vida. E eu oro para que alcance a sua também. Serve primeiro para mim, serve para você, serve para quem está aqui, serve para quem saiu, serve para quem vai chegar, serve para quem nunca vai entrar aqui, mas vai ouvir a palavra lá fora. Porque esse é o Evangelho segundo Cristo, irmãos. Pastor, você está dizendo então que só existe comunhão com Deus dentro da igreja? Claro que não, não é isso que eu estou dizendo. Mas essa é uma das formas de se provar que você está andando em comunhão com Deus, tendo comunhão com os irmãos. Porque aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, nisso está mentindo, a Bíblia diz. Como você pode amar alguém que você não vê? Se aquele que você vê, você não consegue resolver as diferenças. É claro que o fato de alguém sair da igreja, seja por motivo A, B ou C, isso não faz com que essa pessoa deixe de ser filho ou filha de Deus. Você continua sendo filho, você continua sendo filha de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que até essa posição requer manutenção. Até mesmo a minha posição de filho de Deus requer da minha parte manutenção. Por quê? Porque senão a prática sucessiva do pecado vai acabar cauterizando a minha mente. Eu erro hoje, erro amanhã, falo mal de fulano, falo mal de ciclano, falo mal da igreja A, da igreja B, igreja C, me relaciono, entrego o meu corpo para o pecado. Aquilo que antes eu condenava agora se torna normal, a prática sexual ilícita fora do casamento se torna um hábito, mas quer saber de uma coisa? No final, no meu coração, Deus sabe que eu amo Ele, que eu sou filho, que eu sou filha. É verdade, Ele sabe. Mas a prática sucessiva do pecado vai fazer com que cada vez mais o pecado se torne normal para você. E quer saber de um resultado disso? Os danos da sua vida vão aumentando cada vez mais. E vai se tornando cada vez mais difícil voltar. Impossível? Claro que não. Até porque a Bíblia diz que Deus continua com a mão estendida. A questão é que o pecado nos coloca numa posição tão degradante e humilhante que a gente já não sente mais nem força de se colocar diante de Deus, que é santo, por causa de uma vida miserável de pecado que eu estou vivendo. Eu já não me sinto mais nem digno, eu nem mereço ser perdoado. E aí não é porque Deus está castigando, a gente acaba se colocando nessa condição, quando não damos manutenção à nossa salvação. E aí eu vou abrir meu coração para você. Eu fico perplexo, irmãos, quando eu ouço alguém falar ou apontar uma pessoa que ela considera como sendo a inspiração da vida dela. Perplexo quando alguém diz assim, você é um modelo para mim, eu me espelho em você. E essa pessoa que eu estou me espelhando, que eu estou dizendo que é modelo para mim, vive uma vida degradante e reprovável. Eu fico perplexo com isso, não sei você, mas... Não, mas você não entendeu, pastor. Essa pessoa, ela é filha de Deus, ele é um filho de Deus. É, filho de Deus, filho de Deus. Se não está vivendo em comunhão com Deus, cumprindo os princípios da palavra, vivendo uma vida digna, não serve para ser modelo para ninguém. E eu fico perplexo porque em nome, às vezes, de amizade, não, pastor, sabe o que é? É bíblico, a Bíblia também diz que a gente tem que andar em amor. É claro que nós temos que andar em amor. Mas andar em amor não significa aprovar, irmãos, pecado. Aleluia.
Andar em amor não é ficar aplaudindo quem está vivendo uma vida reprovável, ainda que tenha aparência de bondade. Você está aqui? E eu vou dizer outra coisa. Eu não estou dizendo com isso que você tem que ficar olhando para mim e dizer, pastor, entendi, então é você que tem que ser o meu exemplo, você que tem que ser o meu modelo. Não estou dizendo isso para você não, irmão, você é livre, amém? Meu Deus do céu, não entenda isso. Ainda que eu não tenha do que me envergonhar, ainda que eu não tenha do que me esconder, ainda que eu não tenha nada para inventar, ainda que eu não tenha que camuflar nada da minha vida. Graças a Deus. Mas eu não estou dizendo que você tem que ficar olhando para mim, para o pastor A, pastor B, pastor C, não. Eu só estou te dizendo, avalie bem em quem você tem olhado, apontado e dizendo, esse é o meu modelo, é quem eu me espelho, é quem me inspira. Esse é o meu mentor, essa pessoa exerce paternidade espiritual sobre a minha vida. Cuidado. Cuidado. Quer um conselho? Certifique-se primeiro que você conhece bem essa fonte. Conhecer bem não se limita simplesmente a um pequeno intervalo de tempo, a uma experiência no passado, a uma amizade do presente. Certifique-se se você conhece a vida dessa pessoa, pública e privada. Porque uma coisa é essa posição aqui, na plataforma, e aí eu vou levar essa plataforma para fora da igreja, porque o púlpito da nossa vida não é esse aqui não, amém? Às vezes as pessoas, porque elas têm um estilo de liderança, uma facilidade de comunicação, um ímpeto, de desenvoltura, descontração, elas, em qualquer ambiente, elas são boas interlocutoras, atraem a atenção, e até às vezes por causa do jeito divertido de ser, do modo de falar, atrai a atenção das pessoas, e aí elas se valem daquele púlpito para doutrinar pessoas. Avalie a sua fonte de inspiração. E eu vou dizer uma coisa para você, não tem nada de errado, não é pecado, muito pelo contrário, é bíblico você ter em homens ou em mulheres pessoas em quem você possa se espelhar. Porque esse aqui não é um discurso, não olhe para homens, olhe para Cristo. Claro que o nosso alvo é Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o modelo da nossa vida. Agora, homens que seguiram a Cristo, como o apóstolo Paulo disse, o que vocês estão vendo de mim e ouvindo da minha parte, isso vocês podem fazer. Porque eu garanto, pode me espelhar, pode olhar para mim, porque eu estou me assegurando, me esforçando diligentemente para poder fazer o mesmo de Cristo. Então, quem que eu tenho que servir? Aqueles que estão servindo diligentemente a Cristo. Em quem eu tenho que me espelhar? Naqueles que estão sendo diligentes em se espelhar em Cristo. Amém, irmãos? Ultrapasse esse limite da admiração virtual, pelo amor de Deus. A internet é uma bênção, irmãos, graças a Deus. Você pode ser alcançado em qualquer lugar que você estiver, ser alimentado quase que 24 horas por dia com uma boa mensagem, principalmente nesses dias. Todo momento que você entra tem uma igreja ministrando, ensinando, pregando, um louvor acontecendo, uma oração, e sendo gravado, transmitido ao vivo. Que bênção! Quanto que o diabo pensou que isso iria acontecer, hein? Agora eu acabei com as igrejas, aumentou, intensificou a obra. Os resultados para a história da pandemia. A igreja nunca esteve tão presente. 24 horas no ar. Aleluia. Agora, no meio disso tudo, dessa tecnologia toda, nascem pastores, profetas, apóstolos, evangelistas e muitos mestres para ensinar você como você tem que viver o evangelho. Não segundo Cristo, mas segundo a minha visão, a minha perspectiva, porque eu acho... O que acho, irmão? O evangelho não é o que eu acho. O evangelho é exatamente o que Cristo estabeleceu. Quer ver um negócio que tem me irritado nesses dias? Gente. Estou encerrando o capítulo 16 com alegria, amém? Mas eu acho que esse alerta serve para mim, serve para você, e eu não vou perder a oportunidade de dizer não. Que coisa irritante, irmãos, essa conversa que tem crescido nesses dias, porque o evangelho que
segundo fulano, o evangelho segundo ciclano, porque qual é o evangelho que você segue? Irmãos, desde quando existe dois evangelhos? Não, pastor, existe, porque se você considerar que um evangelho é o segundo Cristo, que é a verdade, o outro não é evangelho, porque se não é segundo Cristo é mentira, não é evangelho. E as pessoas estão enchendo a boca para dizer, não, porque o evangelho segundo Cristo, o evangelho que eu vivo é diferente do evangelho. Não, irmãos, ou você vive o que a palavra de Deus está dizendo, ou você está fora. Aleluia. E aí Paulo vai caminhando para o fim da sua carta, né, e nesses relatos, essas expressões de saudação, a lista de nomes, ele vai nos mostrando um pouco de como viviam os cristãos do primeiro século. E embora ele estivesse, né, no meio de tantos perigos e desafios, Paulo deixa claro que a comunhão diária fazia-os lembrar que eram parte de uma grande família, unida pela fé, pela esperança e pelo amor. Assim como deveria, né, e deve ser nos nossos dias de hoje. E aí ele finaliza a sua carta, nessa terceira aqui, né, e última parte que nós vamos ler, do versículo 25 ao 27, com uma bênção final. Versículo 25, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho, diga evangelho, aleluia. Aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. E Paulo finaliza trazendo à tona a verdade pregada, ensinada e anunciada em todo o contexto da carta aos Romanos. Uma verdade que eu e você devemos nos apegar todos os dias, irmãos, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo. Que verdade é essa? Versículo 25, eu vou ler numa outra tradução. Ora, aquele que pode fortalecê-los segundo o evangelho e a proclamação de Jesus, o Messias, de acordo com a revelação do mistério mantido oculto por longas eras, mas agora revelado e tornado conhecido. A verdade, irmãos, que nós podemos nos firmar é que Ele pode nos dar força por meio do Evangelho. Amém, irmãos? Nós podemos ser fortalecidos, nós aprendemos isso no início da nossa série. Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo vai dizer, porque eu não me envergonho desse evangelho, porque esse evangelho é o quê? O poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus para te curar nesses dias, é o poder de Deus para te libertar, é o poder de Deus para te salvar, é o poder de Deus para te proteger, é o poder de Deus para te livrar, é o poder de Deus para te fazer prosperar nesse tempo. O Evangelho. Aleluia. Paulo vai dizer, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O Evangelho é esse poder que eu e você podemos contar todos os dias. Então se fortaleça na palavra, se fortaleça no Evangelho. Que conteúdo é esse, irmãos, do Evangelho? Cristo é o conteúdo do Evangelho. Aleluia. Por isso que o Evangelho é o poder que salva, que liberta, que restaura, que cura, porque Cristo é o conteúdo do Evangelho. Existe sabedoria no Evangelho conhecido e praticado. Porque só conhecer também, irmãos, não muda circunstâncias, não. Só conhecer não muda a realidade, não. Eu preciso praticar. O Evangelho conhecido e praticado quebra jugo, bota a enfermidade para correr,
muda o diagnóstico, traz sabedoria para lidar com toda e qualquer situação. E agora eu sei, irmãos, que a gente vive num tempo, né, moderno, alcançável, né, disponível, em que existe tanta gente boa, dotada de habilidade, de capacidade intelectual, emocional, que pode ajudar nas suas necessidades. Glória a Deus por isso. Agora a Bíblia vai fazer o alerta de que essa realidade ela já existia no mundo antigo, né, como ela existe hoje. De muita gente com muita declaração de sabedoria, muitas palavras de sabedoria sendo ensinada, assim como também existia naquele tempo e ainda existe nos dias de hoje, muita gente que gostaria até mesmo de ocupar o lugar de Deus na nossa vida, por meio de uma declaração de sabedoria. Eu vou te ensinar, está errado, é assim que faz. E aí vem ensino de como você deve viver, de como você deve pensar, até mesmo de como você deve crer. E Paulo encerra a sua carta afirmando que só existe um Deus que é verdadeiramente sábio. Ele é o Criador do mundo. E como Criador do mundo, Ele entende como o universo funciona e como os seres criados à sua imagem e semelhança também funcionam. Então quer seguir uma sabedoria? Quer seguir um sábio? O Evangelho. Cristo, a exata expressão de Deus, o Criador de todas as coisas, o Deus único e sábio. Esse sim é um bom, sábio a ser seguido. Aquele que sabe como eu e você funcionamos. Aquele que sabe, irmãos, que quando eu erro ou quando você erra, ele sabe como fazer dar certo. Ele sabe que tem conserto e ele sabe como colocar em ordem novamente. E agora esse evangelho que nos alcançou, nos deu todas as respostas que a gente precisava para viver à altura do nosso Criador, ele também nos pede uma resposta. E aí Paulo vai dizer, e agora, né, que se tornou manifesto e foi dado a conhecer, versículo 26, por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. A resposta apropriada que nós damos a esse evangelho que nos alcançou é obediência pela fé. Amém? Não basta dizer eu creio, não basta dizer eu acredito, não basta dizer eu conheço. A resposta real que nós precisamos dar ao evangelho é obediência por fé. Ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Que possamos viver à altura dessa realidade, reconhecendo a graça que nos alcançou, que nos salvou. Amém, irmãos? E assim a gente encerra o estudo da carta aos Romanos. Mais uma vez eu quero motivar você, se você ficou com alguma dúvida, volta, vai lá para o capítulo 1, versículo 1, até chegar aqui, você vai ver que nós estamos sequencialmente estudando os capítulos, trazendo contexto histórico, trazendo, né, para o dia de hoje, a perspectiva daquela época em que Paulo escreveu, para que a gente venha andar nem no extremo da direita, nem no extremo da esquerda, mas a gente venha andar no centro do equilíbrio do Evangelho, da doutrina de Cristo. Amém? Você foi abençoado essa noite? Glória a Deus. Então que você possa viver, andar, conduzir a sua vida, os seus dias, as suas decisões, as suas escolhas, até mesmo as decisões a respeito de com quem você vai se relacionar, de quem você chama de amigo, de quem você chama de mentor, que você possa, no exercício do seu livre-arbítrio para fazer as suas escolhas, ter por base esse Deus único e verdadeiro,
como aquele que pode te auxiliar, te instruir, te ajudar a fazer escolhas acertadas. E na prática da palavra, você vai ser ricamente abençoado todos os dias da sua vida. Amém? Glória a Deus. Uma boa noite para você que nos acompanha. Que você possa acompanhar a nossa programação. Logo mais a gente vai estar divulgando aí o que vem pela frente, qual vai ser a nossa continuidade, para onde nós vamos partir a partir de agora com as nossas quintas-feiras. A ideia é realmente a gente continuar seguindo essa temática, né, de estudo das Escrituras. Então fique atento aí à nossa programação, se inscreve no canal se você não se inscreveu. Nós estamos nesse final de ano com as nossas atividades extra cultos suspensas, a gente não vai ter os bots, a edição dos bots para esse final de ano. Nós paralisamos agora para poder voltar em 2021, assim como os nossos cultos de jovens e adolescentes também. Adiamos o nosso desapega, e em respeito a todo esse tempo, esse momento, ou as pessoas que estão impedidas de vir para os nossos cultos, alguns quadros que a gente tem recebido de notícia de pessoas que estão em casa, se recuperando, nós também suspendemos a nossa reunião de domingo pela manhã, e até o final desse ano a gente só vai estar tendo os nossos cultos de domingo à noite, às 19 horas. E eu quero motivar você que vai estar aqui no final do ano, na virada do ano, a participar do nosso culto da virada. Quinta-feira, de quinta para sexta, virada do ano, nosso culto começa às 10 horas, encerra meia-noite. À meia-noite nós vamos estar ceando juntos, como família, aqueles que puderem estar aqui no culto presencial. E ainda que você não possa estar aqui, se você vai poder acompanhar a transmissão na virada do ano, se prepara em família para você poder ceiar também. E aí nós vamos iniciar um 2021 extraordinário. Eu creio que assim como o ano vai mudar, uma chave também vai ser girada. E essa realidade que nós estamos vivendo, que eu costumo dizer, como Paulo disse, uma leve e momentânea tribulação, não vai se comparar, não chega nem perto, não passa nem perto do que está reservado para nós em 2021. A glória que está reservada em Deus, para nós como igreja, como família, como irmãos, coletivamente e individualmente. Então, para você que está aqui, se você trouxe o seu dízimo e a sua oferta, você vai ter a oportunidade de deixar no envelope. Para você que está em casa, faça isso através da nossa conta, das informações que aparecem para você. Uma boa noite a todos, sejam abençoados na prática da palavra, eu amo vocês em nome de Jesus. Invisível, quando eu oro, oh Pai, eu tenho tudo que pedi, pois orar é invadir o impossível. Vou crer sem duvidar, não vou me acovardar, viver as promessas que estão a me alcançar. Tudo aquilo que o Senhor falou de mim, eu vou desfrutar de suas promessas. Elas não falharão, se cumprirão sobre mim. Fé, suas promessas se tornando reais. Pela fé eu posso ver